Resolução da questão 147 do Enem 2016, Matemática, caderno 7, azul. Aqui é o professor Nelson. Nós vamos fazer essa resolução passo a passo e com resumo teórico. Se você gostar da aula, dê um like para nós e inscreva-se no canal. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Pergunta: qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? A pergunta número de possibilidades já deixa claro que é uma questão de análise combinatória. E no enunciado, nós vamos destacar esse detalhe que dos 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros. E também uma restrição: a partida de exibição é entre 2 dos jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Então, esses 2 detalhes aqui são importantes. As alternativas aparecem na forma de fatorial. Isso lembra a fórmula de arranjo ou combinação. Justamente é a questão. O problema numa questão de combinatória é decidir se você vai usar arranjo ou combinação. E para isso, vamos fazer um pequeno resumo teórico. Arranjo simples é quando importa a ordem dos elementos na formação do agrupamento. Então, para você guardar o conceito do que é arranjo, eu recomendo que você guarde formação de números. Quando eu formo um número, eu tenho um arranjo, porque o número importa a ordem. Tanto que 123 é diferente de 213. Por quê? Os dois números são formados pelos mesmos algarismos, porém, 1, 2, 3 está numa certa ordem e 213 em outra ordem. Então, importa a ordem para formar números. Também importa a ordem dos elementos para você formar palavras. As letras que formam a palavra são os elementos que formam a palavra, podem ter as mesmas letras, amor e Roma, formado por A-M-O-R, só que são palavras diferentes, portanto, importa a ordem. Arranjo simples é quando importa a ordem e guarde bem, formação de números e formação de palavras são arranjos. Quando não importa a ordem, é que você tem a chamada combinação simples. A ordem dos elementos não importa na formação do agrupamento. O conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Num subconjunto ou num conjunto, a ordem dos elementos não importa. Exemplo: formação de um trio de pessoas para executar, para fazer uma lei ou então para fazer o trabalho de matemática da escola. O trio formado por João, Maria e Paulo é o mesmo trio formado por Paulo, Maria e João. São os mesmos elementos, em qualquer ordem que você disser, será o mesmo trio de pessoas. Portanto, quando não importa a ordem, eu tenho uma combinação. O outro exemplo é uma partida de tênis. Tanto faz se eu disser partida será feita por João e Paulo ou por Paulo e João, é a mesma partida de tênis. Portanto, não importa a ordem e a gente vai usar combinação no nosso problema. Uma partida de tênis, portanto, é uma combinação simples. E a fórmula que me dá o número de combinações simples, aqui está, é a combinação de n elementos agrupados K a K. Como aqui no exemplo nós temos 10 tenistas, para eu considerar o total de partidas que podem ser realizadas, eu vou ter combinação de 10, que é o n aqui, agrupados 2 a 2, já que uma partida de tênis
ela é realizada entre dois desses jogadores. O técnico quer realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. E aí, considerando aqui as condições do problema, eu tenho 10 tenistas. Para saber o total de partidas, eu vou aplicar a fórmula combinação de N NKK, ou seja, 10 tenistas agrupados 2 a 2. Eu vou aplicar esta fórmula aqui, ó, combinação de 10, 2 a 2. Onde tem N, coloca 10, onde tem K, coloca 2. Porém, depois nós aplicamos a fórmula. Porém, existe uma restrição. Aqui está dizendo que não poderão ser ambos canhotos. Só atende quando partidas que não jogam dois canhotos. Como nós temos 4 canhotos, nós vamos subtrair as combinações, os jogos entre os canhotos, que é a combinação de 4, 2 a 2. 4 canhotos agrupados 2 a 2. Agora vamos aplicar a fórmula, porque está resolvido conceitualmente o problema. É combinação de 10, 2 a 2, menos as restrições, que são os jogadores canhotos. Todas as partidas de 4 canhotos, 2 a 2. Aplicando a fórmula, onde tem N, coloca 10. Em cima eu coloco 10 fatorial. Embaixo eu coloco K é 2, 2 fatorial. Multiplicado pelo fatorial da diferença, que está aqui a fórmula, que é 10 menos 2 fatorial. Menos a combinação de 4, 2 a 2. Em cima, N igual a 4 fatorial. Embaixo é o K fatorial, que é 2 fatorial, multiplicado pelo fatorial da diferença, N menos K, que é 4 menos 2 fatorial. Pronto. Aqui, nós podemos fazer a diferença. 10 menos 2, que dá 8 fatorial, substitui aqui 8 fatorial, e 4 menos 2, que dá 2, coloca 2 fatorial. Então, está aqui o resultado. 10 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 8 fatorial, menos esse quociente, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Não é necessário fazer as contas, porque nas alternativas está nessa fórmula aqui, ó, tá certo? Veja bem, nas alternativas aparece sem fazer a conta. Identificando aqui qual alternativa que contém essa resposta, está na alternativa A. A resposta é a alternativa A. É só conferir. Agora eu tenho um recado para vocês. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Faça seus comentários. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e o seu conteúdo. Comente o que você acha do nosso método passo a passo. Muito obrigado e até a próxima.